Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Net Sports. Vamos falar aqui de futebol. Você sabe que aqui no canal nós falamos muito sobre a Champions League e nós fizemos um vídeo especial hoje falando um pouquinho sobre a Champions, mas de um lado um pouquinho diferente. Ou seja, será que esses jogadores fazem falta à Champions League? Será que a Orelhuda tem saudade desses jogadores, o torcedor, o clube? Então, fique conosco aí no canal. Mais uma vez agradecendo bastante vocês que têm apoiado o canal, feito suas assinaturas, a sua inscrição, pois isso é muito importante para que a gente possa continuar fortalecendo o canal e trazendo grandes análises do futebol mundial para vocês, ok? Então vamos falar um pouquinho então sobre isso, né? É um assunto interessante. Será que alguns nós estamos acompanhando a Champions League e vendo grandes jogos, muitos gols, tá emocionante, a competição está bem equilibrada, vendo equipes como Aston Villa, Liverpool fazer grande sucesso. Mas uma pergunta bem interessante que nós recebemos lá no nosso Instagram fez com que a gente pudesse então fazer um vídeo analisando como é que seria a Champions, né? Se alguns dos seus craques que hoje não estão mais jogando no futebol europeu estivessem ali jogando na Champions League. Ou seja, será que hoje, se você estivesse na condição de ser um gestor de umas grandes equipes de futebol europeu, sub-pontas da Europa, que estão ali na Champions, você contrataria esses jogadores, né? Nós vamos falar dos jogadores mais bem pagos do mundo, alguns que jogam hoje, a grande maioria no futebol árabe, alguns também no futebol dos Estados Unidos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses jogadores bastante conhecidos, para que você possa então aí no canal fazer a sua análise sobre eles, né? Então aí na tela você vê aí essa lista aqui de 10 jogadores que a gente listou que hoje são bem pagos no mundo, mas que não estão jogando no futebol europeu. Então vamos fazer uma análise aqui bem interessante sobre cada um deles, né? O décimo colocado nessa lista que nós fizemos aqui é o Nolo N'Golo Kanté, jogador que ainda está na seleção francesa, é um jogador bastante importante ele atualmente ele joga pelo Al Ittihad lá da Arábia, e o Kanté, na época que ele esteve aqui atuando, jogando mesmo no futebol europeu, aqui nos clubes do futebol europeu, ele sempre foi um jogador muito importante, principalmente na passagem que ele teve no Chelsea, foi uma passagem que chamou muito a atenção, porque ele foi um jogador que conseguiu fazer ali é, coisas bem interessantes, era um meia volante ali que jogou muito voluntarioso, né? E atualmente, né, mesmo estando lá no futebol árabe, é considerado um dos melhores volantes do mundo, né? Então, um jogador de muita energia, que tem uma capacidade de recuperar a bola, e até hoje o The Champs, que a seleção francesa, não abre mão do Kanté. Será que o Kanté hoje ele teria espaço nas grandes equipes do futebol que joga ali na competição? Eu penso que o próprio Chelsea, que um dia ele jogou por lá, poderia hoje, se ali na gestão do Enzo Maresca, ter o próprio Kanté ali fazendo parte do elenco, né? Porque uma das coisas que acontece hoje é que o Chelsea tem uma equipe muito boa, mas um elenco muito jovem, um elenco ali que uma idade inferior a 23 anos, e talvez em alguns momentos ali o Kanté poderia ser uma liderança técnica, um jogador mais experiência na equipe. Então acredito que hoje, olhando para esse jogador, na minha opinião, ele faz falta sim na Champions League. O, o Marcelo Brozovic é um croata que está jogando no Al Nassr e também é um jogador meio campista que joga um futebol muito inteligente. Ele sempre se caracterizou muito pela forma com que ele cria as jogadas, né? Um jogador que excelente visão de jogo, né? E sempre ele era um jogador que os técnicos sempre aproveitou muito essa capacidade dele de jogar no meio campo, armando jogadas, criando. Então, certamente, o Marcelo Brozovic também poderia estar hoje atuando em uma das equipes também na competição, porque se trata de um jogador muito importante mesmo aí dentro do cenário do futebol mundial. Falando no Brozovic, como seleção, ele ainda assim também faz parte dos planos da comissão técnica da Croácia, que está fazendo uma renovação. E o Brozovic, exatamente com o Modric, são os jogadores que pensam bem esse meio campo da Croácia. E é um jogador que poderia também estar ali jogando nas equipes italianas, principalmente no meio de campo ali, fazendo um papel muito importante. E também, quando a gente fala da Champions, a gente vê que equipes um pouco mais intermediárias também poderiam, se tiver poder de investimento, trazer jogadores como esse para dar um pouco mais de bagagem e experiência nas suas equipes.
O Kalidou Koulibaly, que é um jogador da seleção de Senegal, esse também é um zagueiro dos mais experientes, um zagueiro de excelente nível, presença importante no futebol europeu e é um jogador hoje que certamente a gente percebe que algumas equipes hoje sentem falta de ter esse zagueiro na capacidade de recuperação de bola, de liderança, de posicionamento. Então hoje ele se tornou um jogador muito caro, porque a capacidade dele é acima da média. Ele passou a ser um jogador também, o futebol europeu acabou não tendo condição de bancá-lo, mas é um jogador que a Champions League, a gente vê em alguns momentos, sente falta, em alguns clubes ali, de ter um zagueiro como o Koulibaly, que também faz parte da seleção senegalesa, com toda certeza, e hoje é para mim um dos melhores zagueiros do mundo aí, futebol, mesmo estando lá jogando no futebol árabe. O Riyad Mahrez é um jogador que ele também se encaixaria em qualquer clube, futebol mundial aí, principalmente futebol europeu, porque é um jogador habilidoso, é um jogador criativo, ele tem aquela questão de driblar, que realmente é característica muito boa dele, e então hoje a gente vê que ele poderia também estar, talvez se não nas equipes principais ali, como um jogador titular, mas ele é um jogador que ali poderia trabalhar em qualquer uma das equipes também com esse recurso de poder jogar pelos lados, pela criação, pelo drible, porque hoje a gente vê cada vez mais, mesmo na Europa, o drible é um recurso que as equipes estão conseguindo encontrar nas fortes marcações, na falta de espaço. E o Mahrez também acabou sendo esse jogador também que o mundo árabe acabou levando ele para jogar lá, né? Na equipe do Al Ahly. E então, sinceramente, ele faz falta e poderia estar jogando na Champions. Eu imagino muito, de repente, esse jogador estando disponível para um Bayern de Munique, para um Bayern Leverkusen, para um Borussia, que são as equipes alemãs, ter um jogador com essa capacidade e esse recurso aí, da forma que o futebol alemão gosta de jogar, que é bastante agressivo. Então, jogadores que têm essa característica de jogar avançados no ataque, com o recurso do drible, certamente teriam um grande valor também. Por isso, eu acredito que o Riyad Mahrez, jogador argelino, poderia estar sim fazendo parte de algumas equipes da Champions League. Traz saudade. Vamos falar um pouquinho de um outro jogador, um meio-campista que eu sempre considerei excepcional, acima da média, que é o Jordan Henderson, que é um jogador inglês que até está um pouquinho afastado da seleção inglesa, mas acredito muito que o Tuchel vai repensar a condição de ter esse jogador voltando à equipe. Ele joga no Al Ettifaq, no futebol árabe. E ele é um jogador de uma liderança natural, ou seja, aonde ele vai, ele tem a braçadeira de capitão, e mesmo sem a braçadeira de capitão, ele é um jogador muito comunicativo em campo, mexe em posicionamentos, é um jogador interessantíssimo, né? E ele é um jogador que usa da sua experiência, durante as partidas para achar os atalhos do campo. É um jogador de boa participação em assistência de jogadas. E então ele é um jogador que certamente alguma equipe da Champions League ele poderia se encaixar assim num trabalho que tivesse um técnico que, como o Postecoglou, que trabalha no Tottenham, que faz aqui esse trabalho muito bom ali de revezar jogadores, revezar alternativas, né? Como às vezes ele tem o Richarlison em campo, um atacante jogando pelo lado do campo, que se envolve com o centroavante, o Madison, que é capaz de repente entrar numa partida, uma bola parada decidir o jogo. Então eu acredito que o Henderson tem essa capacidade, essa condição ali de na mão um técnico que tivesse um esquema tático como esse, ter uma carta na manga, porque é um jogador de grande experiência para conseguir fazer com que a bola realmente fique, a posse de bola fique a seu favor. Então é um jogador também, o Jordan Henderson, jogador inglês, que faz falta também à Champions League. Falar aqui do Sadio Mané, que a gente viu muitas vezes ele no Bayern, no Liverpool, fazer grandes jogos, grandes partidas, grandes gols. Então ele foi lá para o futebol árabe, né? Depois de uma passagem no Bayern de Munique que não chamou tanta atenção, mas para mim o Mané sempre foi um jogador de grandes recursos, né? Foi um jogador versátil, ele pode jogar no meio criando jogadas, é um jogador que pode vir de trás, um jogador de finalização, um jogador que joga pelas pontas, é um jogador que o seu ponto alto e ponto forte é a finalização, e a Champions League, na forma que é jogada hoje, jogadores que têm esse recurso estão conseguindo fazer muitos gols, então certamente se o Mané estivesse aí à disposição do próprio Bayern de Munique, à disposição aí de um Aston Villa, ou de um Liverpool, ou até mesmo de uma Juventus, ele poderia estar assim se destacando na Champions League, porque ele é esse jogador, né? Que
Então já tem experiência de Premier League, já tem experiência de Champions League, trabalhou muito tempo no Liverpool e no Bayern de Munique, então é hoje um jogador, se algum clube de futebol europeu tiver condições de levar o Mané de volta para a Europa, é um jogador que tem todas as condições de se adaptar e encaixar e dar muito certo, porque é um belíssimo jogador. É o Mané que atualmente está jogando pelo Al Nassr ali junto com alguns outros jogadores importantes. Que fala do francês Karim Benzema, que fez um sucesso astronômico pelo Real Madrid, bola de ouro, né? E certamente desde quando ele deixou o Real Madrid teve até que mudar um pouquinho o seu jeito de jogar, porque o Benzema sempre foi um de referência lá na frente, que somente nos seus dois últimos anos o Benzema foi um jogador decisivo, de fazer gols. Na seleção francesa, ali ele e o Deschamps tem ali algumas divergências, então hora ele está na seleção, outra hora ele não está, mas como atacante, o Benzema, o que foi o Benzema no Real Madrid, deixar claro que é um atacante hoje ali, que poderia estar ali juntamente com o Lewandowski, juntamente com o Kane, brigando por uma artilharia de competição, porque ele é esse grande jogador. O Benzema, em relação a todos que a gente está analisando aqui, eu não sei se hoje, né, algum clube europeu investiria é, entre os grandes na contratação dele. Mas eu consigo imaginar, por exemplo, um projeto muito bem feito para esse time do Brest, que está na França, que está se destacando, e como também o Monaco, que também está fazendo uma participação importante na Champions League. De repente eles têm ali o Benzema como uma opção dentro do elenco, com a sua experiência, a sua forma de jogar, podendo ali fazer com que essa equipe pudesse ter ali um jogador mais midiático, mais símbolo. Então eu penso que de repente numa equipe assim, não nas da elite, mas nessas equipes francesas, o Benzema seria muito bem-vindo e certamente poderia funcionar bem ali nessas equipes. Vamos falar dos três jogadores que certamente a Champions sente saudade da mesma forma que nós. Vamos falar aqui o top 3 desses jogadores aqui a partir desse momento. E o nosso top 3 inicia pelo Neymar. Neymar, obviamente que nós sabemos que ele foi lá pro Al Hilal contratado, ficou um ano fora, está voltando agora. A seleção brasileira sente falta dele. Mas acredito também que a orelhuda, o futebol europeu, também sente falta do Neymar. E desse top 3, para mim, o Neymar ainda, eu acredito que existe sim possibilidade, um projeto bem feito, dele ainda voltar a atuar no grande clube de ponta do futebol europeu, se assim for o desejo dele, do staff dele. Porque eu acredito que hoje, olhando para a Champions League, eu consigo ver o Neymar podendo jogar bem no Borussia, o Neymar sendo útil no Bayern de Munique, o Neymar sendo útil numa Juventus de Turim, que são equipes que ali a gente percebe que, embora estão encaixadinhas, ainda se carente de ter um jogador que possa de repente ser ali um líder técnico em campo. Né? Eu vejo que, por exemplo, o Bayern na temporada passada teve uma temporada que foi muito ruim, até mesmo atrás do Leverkusen, porque mesmo o Kane sendo esse jogador importante, né, ele não tem ali, por exemplo, características que o próprio Neymar poderia acrescentar jogando junto ao lado do Kane, por exemplo. Então eu vejo que o Bayern de Munique, hoje com o Vicente Company, o Neymar para mim seria um jogador que encaixaria. Na Juventus, por exemplo, né? Mas é aquilo que nós falamos, né? Depende muito mais do Neymar, que é um dos jogadores mais talentosos do mundo, ainda tem uma idade que dá para jogar bem em alto nível. É um jogador que certamente, se as lesões não atrapalharem, ele vai para mais uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então vamos pensar aí que o Neymar, para mim, é um jogador que tem tudo, se ele desejar e quiser, estar jogando ainda mais alguma Champions League até o final de sua carreira. Fala do Lionel Messi, um mágico argentino de sucesso fantástico de Barcelona, depois da sua passagem no PSG que não foi assim tão grandiosa como foi no Barcelona, mas depois ele ganhou uma Copa do Mundo na seleção argentina jogando o fino da bola. E atualmente no futebol norte-americano nos Estados Unidos pelo Inter Miami, o Messi também conseguiu se postar lá como principal jogador da Liga Norte-Americana. E o Messi, hoje, da forma que ele joga, pela maneira que eu vejo ele jogar, talvez se ele estivesse ainda numa grande equipe do futebol europeu, certamente o treinador teria um grande recurso em sua mão. Na forma que o futebol é jogado hoje, talvez o Messi não seria titular absoluto como a gente se acostumou a ver o Messi sendo esse titular absoluto, mas seria um jogador, ele ia fazer parte do elenco,
e jogar ali talvez por 30, 40 minutos ali por partida e de repente ter esse peso para a equipe que pudesse adquirir o Messi. De verdade, eu acredito que o Messi não volte mais para o futebol europeu, até porque ele já está começando cada vez mais a deixar claro o encerramento de sua carreira. Talvez ele trabalhe até mais a próxima Copa do Mundo junto com a seleção argentina. Mas eu acredito que se algum clube europeu aí talvez pensar no Messi, você pode ter aí pelo menos que investir muito e ganhar muito em mídia, em muitas circunstâncias, certamente. Mas dentro de campo, o Messi vai ser aquele jogador que vai jogar ali dentro de uma Champions League, nas competições europeias, 30, 20 minutos, mas assim, de um futebol mágico e talentoso que realmente é a marca dele. Mas eu acredito que isso não deva mais acontecer. Da mesma forma também que eu acredito que deva mais acontecer com o Cristiano Ronaldo, que é o top 1 dessa lista, que é um dos jogadores que mais ganham no futebol mundial. O Cristiano Ronaldo ainda está na seleção portuguesa. Ele é o principal jogador do clube árabe lá, o Al Nassr. Está com 38 anos, né? E ele joga em futebol de alto nível ainda lá no Al Nassr, mas a gente consegue perceber que na seleção portuguesa hoje ele não é o titular absoluto do técnico Roberto Martínez. E também talvez estivesse hoje jogando um grande clube de futebol europeu, talvez teria a mesma dificuldade que tem a seleção de Portugal. E então eu acredito que o Cristiano Ronaldo, eu acredito que a fase dele na Europa, ele fez uma história linda que eu acredito que ele deva ter fechado mesmo. Então agora talvez nós possamos voltar a ver o Cristiano Ronaldo no futebol europeu, numa outra função, mas não a de jogador de futebol. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então aqui nós falamos do N'Golo Kanté, jogador francês, do Marcelo Brozovic, jogador croata, do jogador Kalidou Koulibaly, jogador do Senegal, do jogador Jordan Henderson, inglês, que também está no futebol árabe, o Sadio Mané, o Karim Benzema, o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo, que certamente a Champions sente muito saudade deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo que nós trazemos aqui no nosso canal falando sobre Champions e também comentando de jogadores que já fizeram um grande sucesso lá e poderiam de repente um dia voltar e se encontrar nos gramados europeus, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal. Wish I could shut my Playboy mouth. How'd I turn my shirt inside out? Control your poison, babe. Roll to the thought they say, and we're all getting hoes tonight.